Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje o nosso tema é sobre a comunicação da Igreja é um encontro. Ao longo dos séculos, os apaixonados de Deus descobriram novas formas de anunciar o Evangelho. Os protagonistas de hoje, em fidelidade ao chamamento que receberam, são desafiados a recriarem estratégias, como quem tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, para que a proposta do reino seja conhecida. Assim, percebemos que o mesmo propósito se mantém: multiplicar os lugares de encontro para que, através da relação dialógica, o amor de Deus se torne acessível a todos. Isto é uma frase do Padre Nélio Pita, provincial da província portuguesa da Congregação da Missão dos Vicentinos. E hoje temos aqui o Padre Pedro Guimarães. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E como de manhã é que se começa o dia, hoje temos aqui também a nossa mesinha de pequeno almoço. Quero convidar o Sr. Padre a fazer um momento de oração para nós. Com certeza, obrigado também pelo convite e pela presença aqui entre vós. E já que estamos então a iniciar amanhã e para que possamos fazer da melhor forma e unidos a quem nos possa ver e escutar, convido a rezar para que Deus nos abençoe nesta manhã, neste encontro, e que os encontros ao longo do dia também possam ser resultado de uma experiência de amor que este Deus Comunhão queremos também levar aos nossos. E, portanto, com a intercessão de São Vicente de Paulo, fundador aqui deste Padre Vicentino, nós rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E porque estamos também em família, e és também que nos une, e faz de nós também aqui uma única igreja, nós pedimos a sua intercessão e presença, rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Aceita uma água para chá? Ficar por aqui, por Ok. isto. Sim. Normalmente, antes de começarmos o programa, a nossa conversa, nós perguntamos sempre ao nosso convidado quem é o Sr. Padre. Quero que eu diga quem sou ou quero aquilo que os meus irmãos dizem de mim? Pode ser. Não posso. Então, o meu nome é Pedro, como já foi dito, sou Padre Vicentino, tenho 40 anos e aquilo que eu posso dizer como Padre Vicentino e que no fundo também acaba por revelar um pouco daquilo que sou como pessoa, é alguém que é filho de António e Carminda. Tenho três, ou comigo somos 3 irmãos e, sobretudo, neste momento vivo em Viseu, numa comunidade de padres vicentinos. E se uma curiosidade ou outra sobre mim que me parece importante, ou que eu posso partilhar aqui assim, é o gosto, de facto, de rir e de estar entre amigos e, ao mesmo tempo, também de conversar. Sim. São características que eu acho que me ajudam muito a ficar bem. Evidentemente, também, esta alegria de partilhar esta vocação de ser Padre Vicentino. Padre Pedro, como é que surgiu a sua vocação a esta congregação dos Vicentinos e depois ao sacerdócio? Alessandra, é interessante porque com o passar do tempo, e já lá vão alguns, começamos a olhar um pouco para a nossa história e a perceber coisas que na altura eram mais complicadas de perceber. E uma delas, que eu acho que ajuda a definir aquilo que para mim foi a descoberta desta vocação e que eu vou partilhando com os jovens que vou encontrando, tem a ver com aquilo que outros viram em mim que eu na altura não era capaz de ver.
amigos, catequistas, mesmo padres e família, foram vendo que talvez eu pudesse reunir algumas características e que Deus talvez me tivesse a chamar, algo que na altura eu não conseguia perceber. E desde os 15 anos, com este desafio que me lançaram para entrar no seminário vicentino, dos Padres Vicentinos, em Felgueiras, de onde eu sou natural, que fui amadurecendo e também descobrindo que aquilo que os outros viam, também eu comecei a ver e, portanto, a partir dos 20, comecei a dizer sim, sim a Deus e a assumir esta vocação que fui de facto amadurecendo no seminário, mas também com uma ajuda muito importante, uma comunidade e, claro, de uma equipa que me acompanhou no seminário. Para além da licenciatura que fez em Teologia, tirou também uma licença canónica em Teologia, licenciatura canónica em Teologia Pastoral na área da comunicação. É um apaixonado por comunicação? Não posso dizer que seja um apaixonado. Apaixonado talvez pela vida missionária da Igreja e pela Sim. pastoral em concreto. Aliás, este curso surge no fundo de uma sensibilidade pastoral, daquilo que é a nossa identidade vicentina. Isto depois de 10 anos na vida pastoral, paroquial e hospitalar, vão surgindo como que desafios, uma atenção mais especial a alguns sinais dos tempos e que me levou, até como vicentino, a querer aprofundar esta nossa identidade formativa, da formação permanente. Dentro da dimensão pastoral, que foi essa a escolha geral, não é? Como padre vicentino, olhar para a forma como a Igreja dialoga com o mundo hoje, como encarna e como vive a fé numa sociedade que é aquela em que estamos, surgiu então a hipótese de estudar teologia pastoral. Dentro da pastoral e das várias áreas que ela oferece, penso educação, penso caridade, penso família, comunidades cristãs ou evangelização, havia também o tema e o curso de comunicação. Sim. Senti que no contexto atual desta sociedade em que vivemos seria uma área recente e ao mesmo tempo desafiante para um padre vicentino e para a Igreja perceber como é que podemos comunicar e que podemos também, de certa forma, entrar neste novo mundo e desta sociedade da comunicação em que vivemos. Foi assim que surgiu. Tendo em conta a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, em que o tema é escutar com o ouvido do coração, fala-nos dos vários pontos dessa mensagem. Olha, da leitura que eu acho que, enfim, qualquer cristão já possa ter feito e particularmente que é uma obrigação para nós que estamos envolvidos nesta área, eu sublinhava 5 características desta mensagem. A primeira, que me parece talvez assim, muito relevante, tem a ver com uma espécie de continuidade do Papa Francisco. Quem for capaz de olhar para as suas mensagens, falamos de uma mensagem que sai anualmente, e no seu pontificado ele tem centrado muito as suas mensagens naquilo que é o cuidado da pessoa, como algo central da comunicação humana, profissional e para nós enquanto Igreja. Então este sentido de continuidade parece-me de facto algo e uma identidade muito própria do Papa e da mensagem em concreto, porque vai falar da escuta. Ano passado falou daquilo que era ir ao encontro do outro, calçar, colocar-se no lugar do outro, já falou de memória, já falou de comunidade, já falou de família, de misericórdia, de encontro. Então a escuta acaba por surgir um pouco nesta continuidade de quem não só cuida da comunicação como é cuidar da pessoa, mas também está atento aos sinais que estamos a viver. Esta é a primeira característica, o primeiro, digamos que talvez forma de olhar para ela. A segunda, também parece interessante, é o convite que ele faz a nós escutarmos com o coração, como já disse. E escutar com o coração porque obriga, e isso o Papa sublinha muito, a necessidade de nós abrandarmos, pararmos e desta forma escutarmos primeiro a nós mesmos e nessa escuta interior também descobrir a voz de Deus. Penso que num mundo extremamente veloz, esta segunda característica pode até despertar em nós algo diferente, que é até tornar um pequeno almoço também um momento de partilha e sobretudo de escuta, seja família ou seja enquanto amigos. A outra característica que me parece interessante é que o Papa desafia os meios de comunicação sociais, profissionais, jornalistas, particularmente a Igreja, a fazer da escuta uma das condições para uma boa comunicação, para que haja comunicação autêntica. E, de facto, olhamos para a pandemia, olhamos para aquilo que está a acontecer e o Papa sublinha que sem uma capacidade de dizer ao outro, olha, eu preocupo-me contigo, eu paro para te escutar,
e particularmente como jornalistas, se não esta capacidade de atenção, de parar e de colocar-me a caminhar com o outro, de facto nunca será uma comunicação profunda, autêntica, e podemos cair naquele risco que ele chama a infodemia, que é um pouco também uma outra pandemia que possamos viver. A quarta característica que também parece interessante é que ele desafia a Igreja a viver o chamado apostolado do ouvido. É interessante aquilo que ele nos propõe, parece-me algo básico, mas que é essencial, que é a mim, padre, a um jornalista ou a um missionário ou a qualquer batizado, assumir que sem uma disponibilidade para escutar o outro, nunca haverá, de facto, capacidade de encontro e de testemunho de fé. Sim. Para mim é um tema muito sensível, porque como, enfim, ex-capelão hospitalar, em que a escuta era fundamental, em que era fundamental ter tempo para ouvir o outro, de facto este apostolado hoje penso que é fundamental até para o contexto que vivemos. E por fim, a última característica, porque tem muito a ver com o desafio que o Papa nos lançou ao Sínodo, acaba por nos lembrar que para caminharmos juntos, que é o Sínodo, sem uma escuta, ou seja, como característica integral do nosso corpo, nunca vamos também cuidar do corpo. E eu acho que é uma imagem que aqui também pode sintetizar um pouco esta mensagem. A escuta, a orelha, o ouvido, é um elemento, é um membro de um corpo e, como tal, deve ser cuidado, e só cuidado no seu todo é que ele pode também permitir que o corpo cresça, caminhe e, sobretudo, também aprofunda a sua identidade. Acho que, olha, são 5 características que me parecem muito interessantes de uma mensagem que vale a pena ler, que é recente ainda, mas que pode ajudar-nos, pelo menos, a fazer desta pandemia também para a Igreja um período muito interessante de escuta interior e, claro, também relacional. Também essa questão, para se fazer uma boa escuta, tem que se fazer também silêncio. Sim, essa é a característica que o Papa desafia. É verdade que estar confinado não quer dizer estar em silêncio, mas sentimos que, enquanto sociedade, o silêncio é uma das, talvez, das dores, porque não conseguimos fazer, ou temos até medo do silêncio. E acho que ficar em silêncio, numa sociedade como esta, extremamente veloz, de muito ruído, de muita informação, que nos baralha, até que nos cria alguma dificuldade em confiar, fazer silêncio para saber ouvir o todo, e particularmente ouvir também o que é que o nosso coração pede, e ser, portanto, também profundo e, ao mesmo tempo, com uma capacidade de refletir, julgo que é algo essencial, porque está em causa o cuidado de nós e, claro, da descoberta de uma fé e de um Deus que quer caminhar connosco. Que leitura é que faz das diversas mensagens papais para o Dia Mundial da Comunicação? Isso é um trabalho exigente, Pois é. mas foi motivo de leitura. Desde 67 que nós temos mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. É interessante, e permitam aqui assim como que um parênteses, uma introdução. Foi o segundo documento da Igreja a ser publicado no Vaticano II. Depois da Constituição sobre a Liturgia, foi sobre a comunicação social a ser publicado, ou seja, assumido pelo Concílio como uma das prioridades da Igreja. E como consequência desse documento intermirífica sobre as maravilhas da técnica, surge então em 67, como resposta a esse documento, a mensagem anual do Papa. Começou com Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, ou seja, são muitos anos de mensagem já, e que refletem, no meu entender, 3 pequenas características que acho que são muito interessantes e que revelam o que é a Igreja. A primeira é este sinal profético, de sermos profetas, e até a forma como a Igreja define meios de comunicação social vem dizer exatamente já o que é isto. São meios que geram comunicação, mas porque envolvem pessoas, que é o social. E eu acho que esta voz profética da Igreja parece-me, de facto, algo muito interessante que estas mensagens revelam. Por outro lado, também são resultado de um caminho de discernimento. A fé, a vida, a sociedade, o mundo é dinâmico. E percebemos como é que a Igreja vai vendo os meios de comunicação sociais com os seus riscos e as suas potencialidades. E emerge, por exemplo, a dimensão económica, que é um aspecto muito interessante e que, ao mesmo tempo, a Igreja está sempre atenta e procura sublinhar
as suas limitações, porque podem, de facto, deturpar o que é o bem ou esta maravilha. E, por outro lado, também, com o passar do tempo, que é esta outra característica, acaba por ir passando dos meios para a finalidade e a centralidade da comunicação que é a pessoa, ao ponto de o Papa Francisco aprofundar sistematicamente as suas mensagens a partir da pessoa. E outra curiosidade, sempre começando com uma passagem bíblica. Sim. E, portanto, estas mensagens revelam um pouco também esta atenção, é verdade, está nos tempos, mas também esta voz de uma igreja que reconhece que ou cuidamos da pessoa, ou comunicamos com a pessoa, ou então, de facto, vamos ter dificuldade em entender e valorizar estes meios para a dignidade e, claro, a realização da pessoa. Comenta esta frase: cultura do encontro como regresso ao essencial. Assim não vou conseguir comer nem beber porque dá pano para mangas esta frase. Pois é uma frase, digamos que chave deste livro. Sim. E que não é minha, evidentemente, mas é um desafio, quase que um refrão do Papa Francisco. Que me faz todo o sentido, depois de um trabalho de aprofundamento e de estudo, e espero também de oração, em que nós somos chamados como igreja a regressar ao essencial, ou seja, e numa frase, talvez assim mais também sintética, a voltar a falar de Jesus. Sim. Penso que no meio de uma cidade e de uma igreja com já uma tradição grande e no contexto em que vivemos, podemos, digamos que, ter muita coisa em cima da mesa e não ver o essencial, que Sim. neste caso é Jesus. E estamos a sentir isto, como sociedade da comunicação, da informação. Também a igreja talvez tenha muita coisa que carrega consigo, importante, Sim. mas talvez nesta fase da história e da sociedade não seja a fundamental para testemunhar. E esse fundamental é o regressar à origem, que é, no fundo, voltar a falar de Jesus na sua essência, porque é Ele também que pode, e é, para nós, a resposta a muitas das inquietações que hoje o ser humano vive e que talvez já não sinta essa resposta na Igreja para aquilo que é o nosso ritmo, também a nossa forma de estar enquanto corpo, mas que quer encontrar em Jesus, então sim, depois a descoberta da Igreja e porque é que ela existe. O que é que o padre tem a dizer sobre globalização, tempo, espaço, a pessoa, a família, a sociedade e a igreja? Eu não posso dizer muito, porque senão não vou ler o livro. Posso dizer que é um dos aspectos-chave do segundo capítulo e que podem aprofundar, evidentemente, no livro, mas aquilo que eu procuro aprofundar com estas palavras é, no fundo, convidar o leitor e cada um de nós a perceber que hoje no mundo há algumas características sociais, humanas, culturais, mesmo políticas e religiosas, evidentemente, que podem, uma vez conhecidas, ajudar-nos não só a conhecer onde estamos, mas também a saber entrar em novos diálogos. Por exemplo, com a globalização, e a pandemia deixou-nos isto mais que evidente, mas numa perspectiva da internet digital, por exemplo, saber que, enquanto sociedade, vivemos muito à base das chamadas comunidades de saber. O que é que quero dizer com isto? Hoje já não interessa o que eu sei, mas interessa saber como chegar ao conhecimento, porque há ferramentas que me permitem ir ao encontro de qualquer conhecimento. São aspectos que, no fundo, acabam por valorizar esta dimensão da globalização e torná-la também ela mais complexa e que devemos entender. Ao mesmo tempo, por exemplo, a rapidez com que a cultura pode passar de uma realidade para a outra. Pensemos nas séries de televisão e na forma como, por exemplo, a cultura sul-coreana está tão enraizada agora. Sim. Ok, são aspectos que a internet veio, de certa forma, aproximar e tornar, então, esta aldeia muito mais próxima que é o mundo e ao mesmo tempo, em que nós podemos conhecer e valorizar aspectos que, de outra forma, talvez não pudéssemos fazer. Em todo caso, tem riscos e tem benefícios, e a Igreja, como universal, acho que é, por si só, alguém que consegue perceber bem este caminho da globalização. Tempo e espaço são outros aspectos que também podem ser importantes, porque acho que ninguém tem dúvidas que o tempo é algo que é valioso para nós hoje e o espaço foi tornado uma aldeia. Uhum. E a verdade é que estamos aqui a conversar, mas podemos estar a falar não só para a televisão, mas para um telemóvel, para um computador, porque a mobilidade faz com que realmente tempo e espaço sejam tão preciosos e já não tenham tanta raiz, que também está tudo
em mudança. Sim. E, portanto, tempo e espaço também acho que são duas características importantes para nós gerarmos novos encontros com este mundo, porque mudou, e eu hoje no quarto posso fazer quase tudo, por exemplo. Evidentemente que isto tem repercussões na pessoa, na família, e a forma como eu hoje encaro, vivo e reconheço no outro uma pessoa, e a forma como ela também se descobre e valoriza. Por exemplo, se a vida hoje é muito mais veloz, não há tempo para cuidar da memória. E a pessoa fica muito mais, talvez, sem raiz. Sim. E sem raiz vive do imediato. Mas é uma pessoa que também é capaz e só vive porque abraça causas. Mas se não tem esperança, que foi uma das consequências do século XX, perdermos, de certa forma, a esperança enquanto humanidade, se não há esperança, então eu não sei para onde vou. E este conceito, de facto, de descoberta da pessoa como um ser integral, né, que se relaciona, que tem história, que tem memória e que se abre ao futuro, é bem diferente de olhar para ele como um indivíduo ou até como um ser binário. São características que, no fundo, também somos chamados a estar atentos e a saber escutar, evidentemente, para propor um caminho diferente. E a sociedade e família podemos também continuar como a Igreja, e sublinho esta questão da Igreja, socorrendo-me de alguém que é conhecido entre nós, sociólogo, antropólogo, quisermos, para mim foi professor extraordinário, Alfredo Teixeira, na forma como ele define a nova, digamos, não é nova, mas a religiosidade em Portugal nos últimos anos, entre o buscador e o residente. Também uma forma diferente de o ser humano hoje, aqui em Portugal, o batizado de modo particular, viver a fé. Não tem raiz, portanto não se compromete com uma comunidade porque já não se identifica, e enquanto sociedade isto também tem impacto porque vivemos muito mais já de forma individual, e a dimensão de comunidade, de pertença, de vestir a camisola, Sim. seja na igreja, seja na política, seja na cultura, no desporto, estamos a passar uma fase de mudança, e portanto são estas características que acabo por desenvolver e que no fundo nos podem ajudar também a refletir sobre a forma como podemos conversar à mesa, ou a caminhar, ou então, pronto, a ver outros comer. Sim. Estamos numa comunidade comunicativa? Podemos dizer isso? Sim e não. Sim, porque como Igreja, a ação do Espírito Santo comunica sempre. Quer nós queiramos, quer não. Portanto, comunicativa sempre, porque é isso que é a Igreja. A sua missão é comunicar, porque foi esse evento que recebeu e essa comunicação que nós vivemos com a encarnação de Cristo, e, portanto, a Santíssima Trindade é isso mesmo, comunicar o seu amor. Portanto, a Igreja, sim, é uma comunidade comunicativa. Agora, nós que fazemos parte da Igreja como membros, talvez, neste contexto, e porque a sociedade está tão rápida e talvez como nunca tenha havido um salto, não é? A história deixou de ser linear, o Papa fala muito na mudança de época, talvez nós estejamos com dificuldade em comunicar como comunidade. Talvez exatamente porque há uma dificuldade em saber não só dialogar, mas também nós próprios renovar algo que no fundo para nós é essencial. Que é esta fé que é um dom de Deus, mas que é chamada a encarnar em cada tempo, e portanto hoje um novo tempo, mas também connosco. E portanto, talvez, eu pessoalmente sinto que há uma dificuldade da nossa parte em voltar a comunicar aquilo que é o evento que recebemos e que no fundo é a razão pela qual aqui estamos. A Igreja tem sabido comunicar o que somos? Eu penso que de forma concreta e no nosso dia-a-dia, sobretudo quando há encontros assim mais pessoais, acredito que sim. Aliás, basta pensar em toda a dimensão social e caritativa da Igreja para ver que há uma identidade clara da nossa parte e sabem bem. Agora, também temos que reconhecer que também há muita roupa, e falo isto de sentido também figurado, há muita roupa que talvez também esteja a impedir de nós podermos dizer quem somos. E, portanto, julgo também é um exercício, talvez para nós a Igreja, de constante conversão, que às vezes também penso que nos esquecemos, quer pessoal, quer comunitariamente, que a fé é dinâmica, é viva, que não é nossa, não é só para nós, e, portanto, também implica sempre uma conversão, porque é aqui que está o crescimento, a realização e, evidentemente, o testemunho de algo que recebemos. Portanto, isto comunicar o que somos tem que se lhe diga, mas parte muito também de eu descobrir com Deus quem eu sou e para quem sou, que é a grande chave e a proposta do Papa, por exemplo, aos jovens. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Já posso comer? Já pode comer. Nós vamos para um intervalo que é para o Sr. Padre comer e já voltamos. Até já.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Estamos na segunda parte do nosso programa. Hoje o nosso tema é a comunicação da Igreja é um encontro e temos aqui o Padre Pedro Guimarães que nos tem estado a falar sobre o seu livro e sobre esta temática. Padre, porquê este livro e porquê este tema? É uma pergunta interessante porque não foi pensado com muito tempo de antecedência. É resultado de um estudo académico, portanto, acaba por ser, digamos que, uma reflexão teórica, por um lado, porque foi uma licenciatura canónica que me levou a enverdar por este tema. Senti desde o início, quando estava a aprofundar este tema da pastoral, que a comunicação é realmente uma urgência para a Igreja. E, portanto, achei, fazia-me todo sentido ir por aí e, quem sabe, até aprofundar algo que pudesse ser útil para mim, pessoalmente, para nós, padres vicentinos, uma vez que a nossa também identidade é a formação, seja de clero, seja de leigos, e, por fim, até a própria Igreja e sociedade. O livro em si nasce a seguir, já antes da pandemia, numa experiência, num retiro, a uma congregação religiosa, que é a editora Apaulos, que no final me desafiaram se eu não tinha nada para publicar. Tinha uma tese ainda quentinha. Leram, fizemos algumas adaptações, um pouco para a realidade também. Entretanto, veio a pandemia, obrigou-me a ficar fechado em casa e a poder, digamos que, elaborar o livro, que entretanto é publicado em tempo de pandemia. Nem tudo foi mau na pandemia. Não sei, vamos ver. Sim, mas sim, foi neste contexto que o livro acaba por ser apresentado, mas que resulta de uma espécie de síntese de uma tese que, enquanto estudantes de teologia, temos também que apresentar. O que é que sugere para a relação da Igreja com os meios de comunicação? Eu penso que, sim, de forma assim muito concreta, julgo que 3 coisas. A primeira é esta capacidade de perceber mesmo que são meios. Meios para um fim muito especial, que é social. Os meios têm que gerar, para nós, enquanto igreja, os meios têm que gerar encontro. Sim. E, portanto, essa é uma característica. Olho, por exemplo, para este ambiente, para vocês. No fundo, o desejo é esse mesmo, é utilizar uma câmara, utilizar um sofá para poder entrar em relação com o outro. Sim. E isso pode ser através de uma câmara, noutro pode ser de um telemóvel, como pode ser de outro meio qualquer. Por isso, a primeira característica é essa mesma. Olha, isto são meios muito importantes, é verdade, que são as tais maravilhas que devem ser colocadas para o bem e para a relação. Depois, a outra característica também me parece importante, tem a ver exatamente com a experiência de encontro. Ou seja, eles e a nossa comunicação têm que ou levar uma experiência de encontro ou então despertar ou resultar de um encontro prévio. E o Papa Francisco é muito claro neste aspecto. A nossa comunicação tem que passar do like ao amém, mas, por um lado, por outro também, tem que criar a expectativa de um encontro presencial, digamos, tu a tu. Ou seja, tem que ter sempre como finalidade a própria pessoa em todas as suas características e circunstâncias. E, por fim, que eu penso que é talvez o grande desafio do nosso tempo para a nossa Igreja, tem a ver com a dimensão formativa. Implicam formação. Porque, quer queremos, quer não, os meios hoje acabam por estar também num ambiente económico. Sim. Tem que gerar receitas, mas por outro lado também é cultural, é social. E ou a Igreja percebe o que está a acontecer, o que são isto algoritmos, por exemplo, Sim. o que é isto a inteligência artificial, quais são as suas consequências éticas, por exemplo, na própria vida pessoal e social. E se nós não nos preparamos para isto e não percebemos o que está por trás, o que é que está nos bastidores, vamos ter dificuldade, de facto, depois também em saber gerar e viver encontros a partir dos meios de comunicação que são já o nosso dia-a-dia, fazem parte do nosso dia-a-dia, portanto, é assim que também temos que os encarar. Agora, conhecendo-os, eles podem ser umas ferramentas extraordinárias para levar de novo Jesus ao encontro do outro. Quais os novos desafios que esta nova linguagem coloca à Igreja? Olha, assim, em duas palavras, esta nova linguagem, por exemplo, que é no fundo uma forma de estar e de ser, inclusive, como sociedade, estamos numa sociedade que
passou do zapping, uma vez estava na televisão, Sim. para o scroll. Passamos um pouco para isto, ou seja, estamos num mundo muito imediato, em que é tudo muito rápido, em que sobressai a emotividade e em que a raiz já não, e o tempo não permite, por exemplo, uma grande reflexão crítica, não permite cuidar da memória, não permite cuidar da própria identidade. E tudo isto são características que podem ser boas, porque, enfim, é o tempo em que vivemos, Sim. mas também muito complexas para a Igreja, que valoriza tudo exatamente o contrário: tempo, espaço, encontro, meditação, celebração, cuidado. Portanto, esta linguagem que a Igreja é chamada a ter, no fundo, revela-se desta nossa capacidade de propor quase que uma contracorrente. Assente, e o Papa é muito claro nisto, no chamado caminho conjunto. E o caminho conjunto é uma linguagem que gere proximidade, por exemplo, que gere escuta, que seja capaz até de levar palavras não só novas, porque não estamos cá para inventar palavras, mas um comportamento em que o dizer e o fazer sejam a mesma coisa. E assim, então, assim também de conclusão desta nova linguagem, julgo que passa muito para nós hoje como Igreja, de facto, não só esta escuta, mas saber que o diálogo hoje parte muito da dimensão relacional, pessoa a pessoa. E as inquietações que ela traz à pessoa podem não ser as mesmas que nós achamos. Ou seja, podemos estar a cair um pouco neste risco de responder a perguntas que ninguém faz. E esta é uma dificuldade. Portanto, é que a linguagem acaba por ser importante cuidar, mas sempre na perspectiva também de gerar encontro. Um exemplo que eu posso dar, se porventura fizéssemos uma avaliação de quais são as palavras mais utilizadas nas nossas comunidades, uma vez que até no Word dá para ver quantas vezes repetimos palavras, não sei se palavras como proximidade, família, misericórdia, escuta, acompanhamento, desculpa, Sim. são palavras muito utilizadas. Ou, pelo contrário, utilizamos palavras que acabam por depois transmitir uma linguagem que talvez não permita nem valorize o encontro. Falou de diálogo. De que forma é que diálogo é um ponto de encontro para a Igreja? Hoje é um ponto de encontro porque, aliás, penso que é, enfim, uma imagem simpática. Hoje a comunicação e a internet em geral colocam-nos dentro de uma mesa. Nós estamos todos sentados à mesa. E o diálogo é importante porque não há ninguém que não tenha já voz. Ou seja, qualquer um pode ser jornalista à sua maneira, porque pode intervir, pode comentar. E esta capacidade de nos sentarmos à mesa para dialogar, para escutar, torna-se importante porque hoje esta comunicação, e é um pouco o que aprofundo no livro, é esta capacidade também de nós passarmos do púlpito para a mesa, para nos sentarmos todos à volta, a fim de poder conhecer, mas também que o outro tenha algo importante a dizer. E numa sociedade tão fragmentada, já não há uma identidade clara e ao mesmo tempo homogénea. E esta também de aprendermos e crescermos uns com os outros, penso que também é um dos desafios, ao mesmo tempo, das urgências deste diálogo igreja-sociedade, mas sobretudo pessoa a pessoa. Como anunciar a boa nova a todos, em especial aos que ficam para trás? Como alimentá-los com pão e esperança? Há uma coisa que uma coisa que eu tenho bem presente e que é isto uma das riquezas também da própria Igreja. Isto não se faz de respostas feitas. Não é? Cada contexto, cada tempo, cada realidade implica sempre uma encarnação, uma resposta concreta, porque é diferente estar aqui como estar no outro lado. Sim. E sobretudo nós em Portugal, acredito que temos diante de nós um grande universo de batizados que, de certa forma, experimentaram a vida eclesial, a Igreja, e disseram que não lhes faz sentido. Os tradicionais não praticantes. E este é talvez o grande campo que nós temos para dialogar e apresentar Jesus de novo, a quem, de certa forma, esteve e acha que já não sente falta de lá estar. E, portanto, é um grande desafio e, ao mesmo tempo, muito complexo, que é este, não é, de levar de novo Jesus a quem acha que já não lhe faz falta. Concretamente, e desta reflexão e olhando para os sinais que este tempo nos apresenta, eu penso que é urgente voltar àquilo que são as inquietações mais essenciais e ao mesmo tempo básicas do ser humano. A sua dignidade,
ao mesmo tempo as suas questões sobre a vida, o sentido da vida. Esta pandemia colocou-nos questões sobre o sofrimento, sobre até a dimensão comunitária, sobre a corresponsabilidade e até a própria vida no seu fim, que são perguntas que o ser humano necessariamente faz e que o Dr. Google não tem resposta. Para todas as outras, em geral, ele tem. Para estas, talvez a Igreja possa ser como que este companheiro de viagem que ajuda não só a fazer perguntas, mas a encontrar respostas conjuntas a partir daquilo que é a essência e a identidade da pessoa nas suas perguntas mais essenciais, que é a realização e o sentido de vida que todos nós procuramos. Como é que nós podemos ir ao encontro de Cristo através das comunidades primitivas? É um aspecto interessante que resulta esta pergunta, porque, enfim, tem a ver com o primeiro capítulo do livro. Foi uma das curiosidades de ler as mensagens do Papa Francisco. O Papa Francisco traz esta novidade que as suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais partem sempre de uma passagem bíblica. E ele próprio, no seu magistério, convida muito a nós regressarmos à Palavra de Deus. Aliás, não é por acaso que surge o Domingo da Palavra de Deus e mesmo uma série de documentos que ele valoriza, que vem um pouco na linha também do Papa Bento XVI e do sínodo, inclusive, que foi feito sobre a Palavra de Deus. E neste contexto, regressar às comunidades primitivas é, por exemplo, nós voltarmos a descobrir como é que a Igreja apresentou esta novidade, que é Jesus, como se sentiu continuadora, comprometida e, ao mesmo tempo, rosto do próprio Cristo no mundo em que viveu. E porque é que também é importante? Não só por esta familiaridade com a Palavra de Deus, mas também porque este contexto das comunidades primitivas e o próprio Jesus, que é o perfeito comunicador, reúne uma série de características que são muito atuais. A brevidade, por exemplo. Estamos no tempo da brevidade. É que tu tens que ir ao essencial. O Twitter, a imagem, o som, a escuta. E Jesus, de facto, tem esta característica de falar, não é curto e grosso, mas de falar diretamente, ir ao essencial. Aliás, há um teólogo bíblico, se é que se pode dizer, que numa síntese que ele fez, na primeira versão do Twitter, as palavras-chave de Jesus, os seus ditos, conseguem entrar todos no Twitter. E Jesus também, a sua vida, o seu testemunho, por assim dizer, encaixa perfeitamente nas redes sociais todas. Não tem que alterar nada. Que é um pouco aquilo que o Papa Francisco faz. O seu testemunho, a sua vida, acabam por entrar num Twitter, num Facebook, num Instagram, numa página de internet, como na realidade. Porquê? Porque talvez vá diretamente ao essencial e tem muito a ver com este encontro com a pessoa. Portanto, este regresso às comunidades primitivas é, no fundo, o nós voltarmos a uma linguagem clara, objetiva e centrada no tal essencial que tem a ver com um tesouro, uma mensagem, mas uma vida que nós recebemos. Quais as características constitutivas do encontro à luz da Palavra de Deus no Novo Testamento? Isto foi uma síntese do meu diálogo e espero que a oração também com a Palavra de Deus para falar da comunicação da Igreja. Há 5 características que eu julgo que a comunicação da Igreja, a partir de uma familiaridade com a Palavra de Deus, deve ter presente. Por exemplo, quando estrutura uma equipa, quando define um projeto comunicativo, quando quer até lançar, por exemplo, um próprio site, ou entrar nas redes sociais, ou então até entrar em diálogo com a sociedade envolvente. A primeira tem a ver com a sua ontologia, ou seja, a identidade. A comunicação, a nossa, brota sempre da Santíssima Trindade. É a relação. E esta é a origem, a fonte. Não parte de mim, não parte da Sandra, não parte de nenhum instrumento. Ela parte sempre de uma proposta que é um chamamento ou um convite que Deus nos faz. E essa é a relação. Portanto, ela tem que brotar daqui. E a Igreja, neste aspecto, é muito clara ao longo da sua reflexão sobre a comunicação. A segunda é que ela é feita de pessoa a pessoa. Ela atua e vive ou encarna sempre numa realidade pessoal. Sim. É sempre rosto a rosto, pessoa a pessoa. E as pessoas são diferentes. E para isso é preciso também saber. Ao mesmo tempo, ela encarna num contexto muito específico. Estamos aqui a falar para o universo, mas ela tem uma realidade cultural, geográfica, muito diferente. Eu tenho que saber onde estou, enculturar-me. Sim. Depois também, então sim, depois deste caminho é que surge a escolha dos instrumentos, por assim dizer. Como é que eu posso? Um exemplo prático. Se eu hoje quero falar com os jovens através de uma rede social, eu não vou para o Facebook. Exato.
por exemplo. Mas quero falar com os mais velhos, porque lá estão, então vou utilizar o Facebook. E porque os mais velhos foram para o Facebook, os novos fugiram do Facebook, foram para o Instagram. E então nós vamos... Ok. Sim. São aspectos também que resultam deste conhecimento da realidade, da encarnação e, portanto, também da adaptação dos meios. E, por fim, que penso também que um dos grandes desafios da Igreja no mundo atual é que a comunicação tem que levar sempre para a esperança. Nós chamamos tem que apontar sempre para o céu. Eu julgo que, como pessoas de fé que somos, testemunhar a esperança, uma comunicação que aponte sempre com um horizonte de esperança para o céu, acho que é também como que a definição de uma comunicação integral que acaba por dar resposta a todas as características do ser humano. Hoje já falamos em sociedade digital, nunca se pensou em falar em tal coisa, não é? Como é que esta sociedade digital pode ser um lugar de encontro? É uma sociedade digital lugar de encontro, eu acredito, por um motivo, quer dizer, muito simples de dizer, talvez mais complexo de realizar, é porque está assente na técnica e está assente em algo que não é presencial. Ou pelo menos estamos num sistema ainda híbrido, por assim dizer. E, portanto, aquilo que para nós, que é um conceito também recente e que é também resultado de um projeto que estamos a desenvolver enquanto Padres Vicentinos, é o chamado on-life. Ou seja, digital já é um conceito de que não há o online e o offline, mas há ou estamos on-life ou off-life, estamos vivos ou mortos, porque já há uma naturalização do digital na nossa própria existência hoje. E, portanto, o que é que isto nos pode ajudar é porque estamos tão absorvidos pela técnica e, ao mesmo tempo, por algo novo, que é preciso redescobrir a própria essência da pessoa, as suas características. Porque somos pessoas com desejos, com sonhos, com expectativas, com vontade de respostas que a Igreja pode ajudar e deve contribuir para isso. E leva-nos um pouco ao passo anterior da nossa conversa. A sociedade digital já não é o a dar respostas a que ninguém faz, mas é também saber que há anseios, que há sonhos, que há esperanças, que há dificuldades e que a Igreja aí pode cuidar e tornar-se companheira de viagem. E, portanto, a sociedade digital, com a sua complexidade, e eu acho que há outros aspectos interessantes, pela primeira vez na história, enfim, quem sou eu para dizer isto, mas estamos todos no mesmo barco. É algo novo que está a surgir. Acho que poucos de nós sabemos para onde é que isto vai ainda. Porque a tecnologia, o digital, a internet, está a desenvolver-se de uma forma tão rápida que traz-nos muitas e complexas questões de todos os níveis. E, portanto, como Igreja, esta nossa presença também tem que ser um pouco como este olhar crítico, mas profético, que é chamado a centrar-se no cuidado da pessoa, a fim de que ela possa descobrir, então, a transcendência e, para nós, Deus em particular. Como é que nós passamos do informar o que fazemos para comunicar o que somos? Essencialmente é a passagem de uma cidade de cristandade, que já não existe, para uma igreja missionária, que leva a novidade do Evangelho, que leva o próprio Cristo e, portanto, apresenta-se a partir daquilo que recebeu e não daquilo que faz. Embora informar seja importante, mas, infelizmente, a grande informação que circula sobre a Igreja não é assim muito simpática. Que tem toda a legitimidade, que é importante, que, de facto, também nos deve fazer crescer e santificar, mas que talvez nós também tenhamos, enquanto Igreja, de voltar, de facto, a dizer que a razão pela qual existimos é esta fonte de fé, que é o próprio Deus, que em Jesus encarnou e que connosco caminha com o Espírito Santo. O comunicar também passa pelo testemunho. É isso mesmo. Aliás, com um exemplo, não é por acaso que o Papa Francisco é compreendido por toda a gente e é atualmente talvez o grande líder mundial porque todos reconhecem o seu testemunho, porque aquilo que ele diz é aquilo que ele faz. Pronto. Sim. Como renovar a linguagem como relação? Eu julgo que, enfim, também para sublinhar um pouco o início da nossa conversa sobre esta última mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, isto tem muito a ver com a escuta. E a escuta é esta capacidade de eu dizer à Sandra, olha, tu és importante para mim, por isso eu vou parar para te escutar e para ver como é que tu te sentes e o que é que tens aí para dizer. E no fundo, olha, tu interessas-me. E como me interessas, eu vou caminhar contigo ao teu ritmo. E este é um desafio tremendo, porque
corremos tanto. É verdade. Corremos tanto e temos mil e uma coisas para pensar, que dizer ao outro que eu tenho tempo para ti, penso que é talvez dos aspectos mais importantes que pode tocar e ao mesmo tempo transformar e despertar para, quem sabe, esse encontro com Cristo. Podemos dizer que hoje uma das crises que o mundo passa é essa crise da escuta. É da escuta, sim, da relação, no fundo, também. E ao mesmo tempo, depois acaba por levar à corresponsabilidade, à pertença, e impedir-nos também de descobrir aquilo que de melhor temos. Porque, infelizmente, o que mais corre e o que mais sobressai, que é natural, são as dimensões talvez mais complexas e negativas da sociedade. E hoje estamos invadidos. Aliás, o Papa chama-lhe a infodemia por causa da forma como talvez há um excesso de informação, há tanta complexidade relacional, seja país, seja cultura, seja pessoas. Hoje, este mundo do bipartido, não é? Em tudo isto acaba por levar a extremos e impedir-nos do tal cuidado da fraternidade, que é um grito urgente, porque só dessa forma é que conseguimos cuidar da casa comum, por exemplo. Hoje todos têm acesso aos meios digitais, desde os mais novinhos até os mais idosos, e infelizmente no meio digital vem muita informação e tem também as chamadas fake news. Nós como cristãos, como católicos, como é que nós, qual deve ser o nosso olhar perante esse meio digital, até para que nós saibamos escolher o que é boa informação, o que é que não é boa informação? Tentando responder primeiro a sério, depois a brincar. A primeira é que as redes sociais em geral são uma projeção de nós mesmos. Sim. Ou seja, elas só são boas ou más porque nós também o somos, ou o nosso comportamento. Portanto, a forma como agimos também tem muito a ver com aquilo que é a nossa disposição naquele momento. Claro. Se eu estou lá pelo bem, pela verdade e até pela beleza, eu vou tentar cuidar da minha presença lá dessa forma. Se porventura eu já tenho alguns princípios que vão noutra direção, então vão acabar por refletir isso mesmo. Portanto, a forma de lá estar depois, diante disso, que é por vezes, e de facto, falamos de fake news, deep news, há tanta coisa atualmente, que a primeira coisa, penso que antes de responder ou de agir, porque o contexto valoriza a emotividade, porque não rezar um Pai Nosso antes de responder ou quer que seja. Estou a brincar, mas exige de facto da nossa parte não só a tal maturidade, mas uma capacidade até de discernimento e de crítica que nos faz olhar para o todo. E hoje, olhar para uma notícia, olhar para um acontecimento, é preciso perceber. E antes de encaminhar, antes de replicar, antes até de comentar, infelizmente, por um lado, mas por outro também, é a questão da nossa também cultura, até adulta, como pessoas de fé, em qualquer assunto, acho que quanto mais fundamentados e conscientes estivermos daquilo, melhor depois também podemos testemunhar. E, portanto, acho que passa muito por aí a capacidade também de aprofundar antes de, isto requer tempo, e, sobretudo, também cuidar de um sentido crítico, que para nós é o chamado discernimento. Exatamente. Padre Pedro, o nosso programa está mesmo na reta final. Mas uma mensagem para quem está lá em casa. A mensagem é muito simples. Por um lado, acredito que a nossa fé é sermos iluminados para testemunhar a esperança, e neste contexto tão complexo em que vivemos da pandemia, acho que estamos cá para isso mesmo também, para ser sinal de esperança. E, por outro lado, desejar a todos que a nossa vida seja um constante e renovado encontro humano, mas, claro, de fé, e que eu reconheça cada vez mais no outro a presença de Deus e que Ele também reconheça em mim a presença de Cristo. E desta forma a vida tem sentido. Obrigado. Padre, estava-me aqui a lembrar de uma coisa. Onde é que as pessoas podem adquirir o seu livro? Em todo lado. A editora é Paulus, e portanto em qualquer espaço, sim. E digo em todo lado porque hoje na internet está acessível de qualquer forma. Há livrarias online em que sei que está disponível, e depois também nos circuitos tradicionais da própria Igreja, livrarias em particular também está. Mas quem tem acesso ao digital, basta colocar o título e procurar e encomendar.
ou então, se quiser também, através aqui da Canção Nova, de certeza que o pode também conseguir. Padre, muito obrigada pela sua presença, obrigada por este livro, que tem um título muito interessante e, olha, aqui está uma boa sugestão de leitura. E assim nos despedimos, até ao próximo programa, se Deus quiser. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.